E aí, pessoal, a gente tá de volta aqui porque há uma semana atrás eu gravei um vídeo falando das minhas reações de Star Wars logo após a sessão, eram 4 da manhã, eu tava morrendo de sono, mas eu queria dizer e eu tava muito puto da cara com as coisas que eu tinha acabado de assistir. Talvez mais uma reação emocional, eu pensei, talvez eu precisasse digerir o filme um pouco. Conversar com outras pessoas, trocar essa ideia com outras pessoas, então eu peguei, dei esse tempo, respondi os comentários de vocês. O problema é que quanto mais a gente pensa no filme, pior as coisas parecem ficar. Eu tô aqui com o Leandro, que tá comigo, a gente já gravou o painel de filmes, vocês vão ver nossa discussão, o Marcel tava junto com a gente e falou um pouco sobre as impressões dele também, mas a gente tá aqui pra falar, afinal, o que deu errado em Star Wars? Continuar a discussão, assim, pra entender melhor, porque assim como o Misael, eu também não fiquei satisfeito. Não vou dizer que é um filme ruim. Não é um filme ruim. Mas eu não fiquei satisfeito com muitas das decisões tomadas em Os Últimos Jedi. Até o título do filme foi uma decisão errada, pelo menos no Brasil, menos no Brasil, porque é uma tradução errada, que seria O Último Jedi, mas enfim. A história do filme, o jeito que a história se encaminhou depois de O Despertar da Força, teve coisas que não apenas nos desagradaram como fãs, mas também como pessoas que estão querendo analisar como um filme, assim. Tem coisas ali que não estão bem certas, né? Então, antes da gente começar, não esquece de deixar um like nesse vídeo ou um comentário aqui dizendo o que você achou de Star Wars. Depois de uma semana, como é que vocês estão sentindo que o filme se sai? Onde ele se mantém bom, como vocês imaginavam? Ou pensar sobre ele acabou te deixando um pouco chateado? Se inscreve no canal também, dá uma olhadinha no nosso grupo, a gente está sempre discutindo e conversando sobre as notícias de Star Wars. E vamos começar. Eu acho que... Eu não vou comparar, tá? Eu vou tentar não comparar com as prequels, principalmente. As prequels, pra mim, eu não considero elas como dignas de comparação, porque elas são muito abaixo da nova trilogia. Claro. A nova trilogia tem uma qualidade técnica muito maior, narrativa também, apesar de ter os seus próprios problemas. Eu comparo com a trilogia original, não na questão de, mas olha só, né, a trilogia original era diferente, tinha umas piadinhas meio ruins e tal. Mas é que a trilogia original se passava nos anos 70, era uma forma diferente de se ver e se fazer cinema como a gente faz hoje em dia. É uma forma diferente de se conduzir uma narrativa de aventura, tinha um ritmo diferente, então exatamente. A gente sabe das necessidades que se criam hoje em dia para ter um filme mais atraente para todos os tipos de público, tanto para os fãs de Star Wars, como também para quem quem vai ao cinema e esse é adolescente, tá recém se iniciando, né, ter uma linguagem que se comunique com eles. Exatamente. E se você parar pra pensar, a trilogia original até hoje ela se mantém no teste do tempo. Se tu assistir toda ela hoje agora, apesar de ter algumas coisas dos anos, assim como são modismos dos anos 70, no geral, ela é super boa. O sentimento dos personagens é bom, o desenvolvimento deles é interessante, sabe? O crescimento deles e o final, tudo aquilo é muito bem emolduradinho. E o Império Contra-Ataca ainda continua sendo o melhor filme da série por conseguir equilibrar drama e dar peso pra esses personagens, claro, acima de tudo. E também tem a questão assim que realmente o forte da primeira trilogia é valorizar a jornada, os dramas de cada personagem, assim, dar um peso dramático realmente forte a eles. E isso foi completamente pasteurizado na trilogia do George Lucas, né, dos anos 90, não ficou nem um pouco como a gente gostaria que fosse. E em Despertar da Força foi resgatado de uma maneira bem interessante e se mesclou com a linguagem mais acelerada dos filmes de ação de hoje em dia, coisa que a trilogia original não tinha. Tinha ação, mas não era no mesmo nível que os filmes hoje em dia, tipo a geração ADD, déficit de atenção, exatamente, precisa ter mais ação, precisa ter tramas mais movimentadas. Despertar da Força foi esse equilíbrio bem bacana entre fanservice e criar uma nova linguagem, um novo universo Star Wars que se comunicasse com o antigo. Nesse novo, parece que a nova linguagem, por mais que seja legal essa intenção de colocar o novo realmente mais em destaque e deixar o passado aos poucos dar lugar a isso, não fez o serviço tão bem de fazer uma transição. Aí o pessoal todo vai dizendo, mas tem um probleminha aqui ou um probleminha ali, mas é que o problema é que são vários probleminhas pequenos que vão minando a qualidade do filme. E aí eu já entro assim, nem vou entrar tanto na questão de lore nessa questão aqui agora, mas a qualidade narrativa caiu muito. Sabe, a gente tem plots que o filme inteiro em geral, ele começa de uma forma, acontece tudo aquilo que aconteceu e como é que ele acaba exatamente da mesma forma como ele começou. E até momentos, assim, a gente vai entrar em spoilers nesse vídeo aqui, né? Com certeza. Até em momentos que são muito legais,
do ponto de vista de fanservice, assim, por exemplo, é muito legal ver o Yoda aparecendo, é muito legal ver a Leia usando a força, aquela cena é maravilhosa, Sim. mas depois que tu pensa bem naquelas cenas, dá meio que um gosto amargo na boca, porque não teve todo o propósito, não foi tão inserido de uma maneira, não foi inserido de uma maneira que fique orgânica na história. Não afeta nada. A Leia sai e volta pro mesmo lugar onde ela tava no começo. Então, tipo, não teve uma importância aquela cena, não teve alguma coisa realmente diferente. Não, por mais que seja legal ver a animação do jeito antigo, né? Não é CG. Isso foi legal, foi um boneco mesmo, né? Era um boneco do E Yoda. era o Frank Oz também. Exatamente. Pra melhor parte, né? E tem uma coisa que eu até não tinha pensado tanto até conversar com o Misael, mas ele ficou extremamente indignado, foi o Luke engraçadalho. Não, aquilo ali foi foda, cara, foi foda. Mas os filmes anteriores eram engraçados. Os filmes anteriores tinham humor como parte da sua narrativa. O humor tava ali, tava pontual, tinha as coisas. Nós já temos, só no primeiro filme, no Force Awakens, tu já nota que tem um sério problema com piadas do Finn. O Finn fica fazendo piada o tempo inteiro. Ele não cala a boca um minuto. Ele tá sempre fazendo uma piadoca aqui, ele tá sempre pegando... pega uma ferramenta pra mim. E ele fica lá errando as ferramentas e aquela coisa. E o Luke foi fica meio trapalhões, né, o negócio. Porra, pelo amor de Deus. Aquela primeira cena que ele simplesmente ignora tudo aquilo que foi criado no Force Awakens, aquele cliffhanger dela entregando pra ele o sabre e ele simplesmente jogando fora aquilo ali me doeu. Assim, eu sei que talvez o diretor quis dar uma coisa assim que tipo, ele tava de saco cheio, mas tem outras formas de mostrar isso, e o Luke, por mais que ele seja um personagem que começa bem humorado, a transição dele durante toda a primeira trilogia é ele se tornando um adulto. Se tornando um introvertido, sim, sabe? E o Luke, a ideia se era dar ele que é um personagem cheio de ressentimento, cheio de mágoas, de arrependimentos. Aquilo não condiz com uma postura de um cara que tá quebrado, assim. Não, exatamente. Mas eu acho que o momento que mais me fez... Isso não é o Luke. Foi o momento do combate, quando ele leva aquela saraivada de tiros no final lá. Ele sai e ele faz... Ele não é um homem de ferro pra sair de um meio de tiroteio e fazer isso aqui no ombro. Ele é o Tony Stark, tá ligado? Ele não é o Tony Stark, ele não tem... Não é esse senso de humor, entendeu? Você mas é o Mark Hamill fazendo o Luke, é o Mark Hamill fazendo o Coringa, sabe? Porque... Exatamente. E tu vê que o Mark Hamill, ele mesmo não gostou dessas decisões, que ele criticava abertamente o trabalho do Rian Johnson após o filme ter sido gravado. Então, ele entendia melhor que ele não era pra estar fazendo aquilo do que o próprio diretor que fez ele fazer aquilo. Eu entendo que o filme tem várias ideias muito boas. Essa ideia que eu disse na review também de trazer o novo, e que eu comentei até assim, eles criam expectativas, que eu tava com uma expectativa, mas não era a expectativa de, eu tava querendo que o filme fosse bom. A minha expectativa era no seguinte, o filme fez com que eu acreditasse que se ia ter um desenvolvimento onde a Rey e o Kylo Ren e todos esses personagens tivessem uma mudança dentro da força. A gente não estaria mais naqueles dois polos, de maldade e de bondade, porque eles falam isso o tempo inteiro, que não é a mesma, que tudo é relativo. E outras coisas... Essa expectativa me frustrou, porque eles disseram que ia mudar e não mudou. O filme começa e termina igual, é bom e bom, mal e mal, e essa história de, é tudo cinza, é tudo diferente, é tudo a mesma coisa, não mudou. Então é uma ideia boa, mas ela foi pessimamente executada. E até mesmo a questão das tramas, de continuidade. Várias tramas são apresentadas no Force Awakens, e várias outras subtramas são acrescentadas em Os Últimos Jedi. Mas elas meio que ficam perdidas, elas não têm uma resolução satisfatória a ponto de criar um engajamento ao final disso tudo, sabe? Parece que ele pegou esses pontas que sobraram, em vez de ele tentar resolver eles de uma forma criativa, porque foi criado, é isso que eu tava falando sobre expectativas, foi criado expectativas em cima disso tudo. O que vai acontecer? Como é que vai ser? E eles respondem essas expectativas, mas eles respondem de forma ruim, de forma mal estruturada, de forma mal criada. E a questão nem é de... eles não responderam de acordo com o que tu esperava. Eu só acho que é ruim mesmo. Mas me dá uma solução surpreendente de uma forma positiva e não, de certa forma, me pareceu até desleixado, sabe? Me pareceu uma preguiça de desenvolver um arco mais complexo, sabe? A questão, vamos dizer, o Snoke morre, ok,
Não precisa, é obrigatório dar um background sobre o Snoke? Não é. Daqui a pouco eles têm um arco muito mais complexo só em cima do Kylo Ren. Mas a questão é, existia uma forma de fazer isso ter um peso maior, ter isso significar mais para a história, porque chega a ser um desserviço com o que o filme mostrou antes. Com o que eles mesmos criaram. Exatamente. Com tudo aquilo que eles criaram, a imagem, a figura dele. Ah, mas é pra te entender que não é pra ser importante ele. Sim, mas ok, mas tu transformar ele primeiramente num banana por não ter conseguido ler um cara que mal consegue controlar a força, um pirralho mimado que mal consegue controlar a força, né? E tu não dá nenhum tipo de feedback sobre como aquilo surgiu. Eu acho que foi algo tipo que parecia feito... Parecia uma trollagem. Parecia uma trollagem. Eu vou trollar todo mundo e no próprio filme, assim, por exemplo, sei lá, no início do filme mostra como o Kylo Ren ainda tá muito à mercê, ainda é um capanga do Snoke, porque o Snoke vai lá e bota o Kylo Ren, né, pra chorar, assim, né, vamos dizer. E daí depois, ok, até pode criar um certo ressentimento no Kylo Ren, dele querer acabar com o Snoke. Que é uma coisa que o Sith sempre fazia. E é o que o Kylo Ren faz depois. Mas cadê o nosso convencimento de que Kylo Ren se tornou mais poderoso que o Snoke? Se tornou uma pessoa capaz de fazer isso, né? Essa é a dificuldade. Porque aquilo ali é um truquezinho que ele fez. Se o Snoke conseguir entrar na mente do Kylo Ren e saber o que ele estava pensando, sabe? Não ia ser um truquezinho de virar o sabre de luz. Sabe, claro, a gente tá entrando em coisinhas muito detalhezinhos. Mas tu vê até na... Mas parece um truque barato, ao meu ver, sabe? Sim, e a forma também como o Kylo Ren e a Rey, uma dupla dinâmica ali, que o negócio fica uma coisa fora de série completamente. Eu acho que era isso que eles deveriam ter continuado, isso que eles deveriam ter se focado, porque aquilo foi um momento original, aquilo foi uma expectativa que a gente não tava esperando. Sabe, foi algo que a gente nos pegou completamente fora da guarda e pregou exatamente aquilo que eles tinham dito. Quando um pega o sabre do outro e começa a lutar com o outro sabre, tu vê exatamente essa ideia assim de, olha, realmente eles estão pensando em pegar o mal e o bem e mostrar eles como relativos, e isso acaba em alguns segundos quando a cena termina e eles dizem, não, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo, vamos acabar com essa merda toda que tá acontecendo e vamos refazer tudo do zero. Pô, legal, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos matar teus amigos agora. Não, né? Porra, né? Daí, tipo, já dá toda aquela cagada, os dois ferram tudo e tudo fica no preto e branco de novo. E eu até acho que a morte do Luke foi um desperdício. Um completo desperdício. Fica bonito, ok. Não apenas foi um desperdício a morte do Luke, porque eu vou perguntar, eu quero que vocês respondam nos comentários. Porque eu queria ter, se é pra matar o Luke, eu queria ter... É o mínimo, o cara tem que se acabar em lágrimas, sabe? Assim, não, poderia ter sido algo emocionante, pelo menos, né? Sabe? Claro que é um final, é uma despedida feliz do Luke, não é uma despedida trágica como foi a do Han Solo. Ele andando pelo sol lá, foi uma coisa bonita e tal, mas foi só isso, não teve nada... Me parece, pra muitos, eu achei aquilo anticlimático. Foi anticlimático, aquele final todo anticlimático, né? Foi, sabe, não teve aquela entrega emocional que... o personagem precisa. E é o que a saga Star Wars costuma entregar, sabe? Exatamente. Mas talvez era pra ser diferente. Era, mas... Dá um final decente pra ele, né? Dá um final decente pra ele. O meu problema também é o seguinte, ele é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele teve que não foi nem capaz de ir lá ajudar eles, né? Tipo, foi lá do lugarzinho dele lá. Aí, tô com uma preguiça de sair daqui, eu vou fazer daqui mesmo, né? Tipo... Morreu de estresse, né? A glicose bateu alto ali. Não, deu uma projeção dele, da força e coisa e tal. É muito custoso, pode custar a vida dele. Tá, beleza e tal, mas não me pareceu um pouco fraco. Me pareceu que não poderia ter soluções melhores ali. Com certeza. E como a gente falou mesmo, o próprio Mark Hamill não gostou disso. O Rian Johnson também teria dito algumas vezes no próprio Twitter dele, que ele usou muito para se comunicar com os fãs, que as arestas que foram deixadas em Despertar da Força foram arestas que eles não deixaram explicado como era para terminar. Ou seja, tanto é que ele tem crédito de autor nesse roteiro, né? Então ele teve que achar uma forma de resolver os cliffhangers que foram deixados. Então, no caso, os produtores não tinham o panorama geral da trilogia.
Eles não tinham parado numa real trilogia, segundo o Rian Johnson. Então tu imagina, o que ele deixou pros próximos? E aí é que tá, o que sobrou realmente de ponta pro terceiro filme? Pode ser às vezes os caras pensam assim, ok, como tá pouquíssimas pontas soltas para um próximo filme, as possibilidades são imensas. São, mas para muitos fãs aquilo ali não é um final engajante, não é um final, não tem um gancho que realmente vai fazer, sabe, tremer de ansiedade esperando o próximo filme. Cara, vai ser a primeira ordem, vai ser os rebeldes contra o Império de novo. O final do Despertar da Força é o tipo de final que faz o espectador querer pular numa máquina do tempo e vir 2 anos pra frente. Exatamente, porque foi uma coisa louca. O final de Os Últimos Jedi, vou olhar quando saiu o filme, mas não me deu não me causou não teve esse investimento emocional do espectador. Sim. Que realmente não aguenta de ansiedade pra ver o próximo. Eu acho que na ideia deles de perverter as expectativas, que era o que eles queriam, não vamos criar, nós vamos mudar as expectativas das pessoas, eles acabaram tirando toda a expectativa daí. É por isso que tem tanta gente que tá irritada, é por isso que tem tanta gente que tá dizendo que é o pior filme da saga, o que eu não acredito que seja, eu tô bem longe, já disse várias vezes que gostei muitas coisas do filme, são cenas maravilhosas, cenas bonitas, momentos marcantes. E tem muitas coisas legais, por exemplo, os bonequinhos são legais, eu gostei muito dos duelos de sabre de luz do filme, eu achei muito legal. Até aquele começo militar, que é meio bizarrão, assim, meio Segunda Guerra, mas ele tem uma pegada legal, ele tem coisas muito boas, só que ele acaba sendo, assim, ótimas ideias, todas elas mal estruturadas, arcos desnecessários, sabe, o tempo de filme que parecia que foi gasto em nada. Eu já disse, aquela cena do cassino pra mim não desceu, sabe? Não desceu. A relação do Finn com a Rose não desceu. Estragou completamente. Aquela cena onde ele enfrenta a Phasma, que não serve pra bosta nenhuma, e termina com uma cena ridícula do BB-8. Sério, aquilo são coisas que o filme gastou de uma forma completamente desnecessária, criando plots e subplots que não precisavam estar lá. E até a questão também de desenvolvimento de personagens, assim. Ok, investir um tempão numa trama mais ou menos da Rose e do Finn, e daqui a pouco outros personagens, por exemplo, o que o Chewbacca estava fazendo nesse filme? Ele era motorista do Uber. São momentos pequenos que podem ser usados para um desenvolvimento satisfatório de um personagem, não colocar o cara só para ele rosnar numa cena. Eu acho que o grande problema aqui também é o fato do Rian Johnson ser um diretor que é conhecido por filmes indies de qualidade, porém não o suficiente para lidar com um orçamento, com pressão de estúdio e com tudo isso que a saga exige. E com multitramas, assim. E com multitramas, que ele mesmo ajudou a bolar. Então, poderia ter sido um filme mais enxuto, poderia ter sido um filme mais direto ao ponto. O que acontece é que a gente tem o filme começando, o filme terminando no mesmo lugar que as outras coisas do que aconteceu das outras vezes. Da mesma forma como o Império Contra-Ataca, a gente tem basicamente a ideia da Primeira Ordem enfrentando novamente os rebeldes numa batalha, quem sabe de novo com uma arma destruidora de mundos, sabe, o mesmo ciclo que está se repetindo. Não apresentou uma revelação nova, ou até mesmo o que apresentou, que seria, no caso, a questão do Luke e do Kylo Ren, ela ficou na metade do caminho, sabe, ela teve um final, mas muito longe do potencial de desenvolvimento que ela poderia ser, né? Não é como se fosse, por exemplo, uma conclusão fraca, né? Se existe um tremendo de um conflito entre Kylo Ren e o Luke, aquilo ali é coisa, sabe, é nível... Realmente seria o tipo de conflito que se comparasse ao Império Contra-Ataca, sabe? Que criaria um super embate pro terceiro filme. E um embate que não é só visualmente interessante, mas ele é sentimentalmente poderoso. Exato. Como foi o embate do Luke e do Darth Vader naquela cena. Claro, que nem nós estamos aqui dizendo coisas que a gente gostaria que o filme fosse, mas a gente também está expondo coisas que o filme desperdiçou, sabe? Essa é a nossa sensação quanto aos Últimos Jedi. E tem muito disso, assim, que ele tem esse desenvolvimento falho e ele foca demais em momentos. É um filme de momentos, mas pouco desenvolvimento, exatamente, sabe? Ele acaba sendo um filme bem raso, né? Eu sei que Star Wars não costuma ser a coisa mais complexa do mundo, mas quando ele consegue fazer uma coisa bem, a gente vai sempre julgar ele pelas coisas bem que funcionaram. Mas não se trata da profundidade, como é que eu vou dizer assim, a inteligência do filme, mas e sim
a profundidade de criar empates que nos deixem abalados, nos deixem investidos na história. Exatamente. O filme parece raso nesse sentido. Tirando realmente os momentos, vamos dizer, cena da Leia, cena do Luke... A cena da própria Almirante destruindo o... a batalha do Kylo Ren e da Rey contra os guardas do Snoke, são momentos muito legais. Sim. Mas depois tu vê que eles carecem de significado, eles são um pouco vazios. Eles acabam sendo bem vazios. O que vocês acharam do filme até agora? Vocês mudaram de opinião desde que vocês assistiram ele? Eu vou assistir de novo ele pra ver que realmente se tudo que a gente falou se encaixa, mas até o momento as coisas não têm mudado pra mim. Pro Leandro também não, aparentemente. Mas eu ainda vou dar mais uma chance, vou ver o filme de novo. Daqui a pouco a gente faz um outro vídeo dizendo, ok, a gente estava errado. Daqui a 6 meses a gente fala de novo desse filme, daí a gente fala certinho. Enfim, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Deixa um like nesse vídeo, não se esquece de compartilhar ele nas redes sociais para que mais pessoas venham discutir com a gente. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações para ver esses vídeos toda semana e dá uma olhada aqui na nossa descrição, nós temos o link do nosso grupo no Facebook, onde você pode entrar e participar e conversar com a gente o tempo inteiro, e os nossos links da Amazon, onde você pode comprar produtos de Star Wars e ajudar o canal, ou o nosso programa de financiamento contínuo, o Apoia-se, que você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês. Até mais!